Pessoal, vamos falar sobre um negócio muito interessante. Se chama relaxina. Eu tô com uma foto de um monte de costela aqui. Eu vou falar sobre relaxina. O que é relaxina? Relaxina é um hormônio que é liberado na gestação, já no início da gestação, mas tem seu pico ali por volta do 4º mês de gestação, né? A placenta, o corpo lúteo, ele começa a liberar um negócio que chama relaxina. É um hormônio que, como o nome diz, ele relaxa. Relaxa o quê? Ele relaxa as articulações. Tanto é que não é infrequente a mulher gestante que faz atividade física, ela pode ter mais ali prevalência de ter luxações nas articulações que tem cartilagem, né? Então ela relaxa, uma maneira grosseira de falar, relaxa as cartilagens. Por quê? Porque aquele volume do abdômen vai se acentuando e ela precisa de espaço para o pulmão continuar expandindo, ela precisa de espaço para o útero crescer com o bebê lá dentro, com o líquido amniótico, o próprio bebê, então ela precisa relaxar a conexão com as articulações entre os ossos da pelve, então a pelve alarga. Só que é muito interessante o que acontece com as costelas. Sabia que a gente tem aqui 3 tipos de costelas na gente? As costelas saem da coluna e vai aqui para o osso do externo formando uma caixa, né? A 8, a 9 e a 10, elas não chegam a conectar com o osso aqui da frente, com o osso externo. Elas unem numa cartilagem mais grossa e vai se conectar com o osso externo através dessa cartilagem. E a 11ª e a 12ª, e nem todo mundo tem a 12ª, elas não estão de forma nenhuma em contato com esse osso, com o osso externo, que aqui é o osso da nossa frente. O que acontece na gestação é que muitas vezes, né, essas costelas elas ficam mais molinhas por conta da relaxina, aí elas afastam. E depois que o neném nasce, elas não voltam como antes, né? Do mesmo jeito que o músculo não volta como antes, muitas vezes, que a pele não volta como antes e fica um pouco de flacidez, tem essa alteração da caixa torácica. E a mulher, ela às vezes vem, faz abdominoplastia, ou seja, a gente corrige a flacidez, ficou o músculo, ficou, melhora a performance muscular, colocando a gordura dentro da musculatura, então a gente consegue corrigir tudo, mas muitas vezes ela fala, cara, ficou bem melhor, mas ainda não é a cintura que eu tinha antes, não é o formato do corpo que eu tinha antes. E aí, o que a gente faz, né? A gente faz de novo o relaxamento dessa costela, o enfraquecimento dessa costela, principalmente a 10ª, a 11ª e a 12ª, e você nota que nem, né, elas são diferentes de um lado para o outro, isso é normal, né? Então a gente faz um relaxamento dessa costela. Como é que é esse relaxamento? Tem um aparelhinho, um enfraquecimento. Tem um aparelhinho que chama piezo, que ele é uma ponteirinha ultrassônica, que ela faz um cortezinho na parte superficial do osso, né? Faz um cortezinho aqui, um cortezinho aqui, um cortezinho aqui. A paciente usa um corset para que isso cicatrize mais fechadinho, né? E aí ela volta com a cintura que ela antes. Então, essa é a cirurgia que a gente vem falando de remodelamento costal. É uma cirurgia que demora em torno de meia hora. A paciente, quando ela faz só isso, que geralmente faz com outras coisas, né? Faz junto com lipo, faz junto com mão, mas quando faz só isso, ela vai embora algumas horas depois do hospital, então ela não chega nem a dormir no hospital, né? E ela já rapidamente já volta a fazer as atividades diárias. No dia seguinte vai trabalhar de boa, mas acaba de atividade física como academia, a gente libera em torno de 2 semanas. Ela usa o corset por 2 meses, que é o tempo de cicatrização, né? A gente pede 3 para o paciente usar 2 meses, e ela vai regulando o quanto que ela quer de cintura. Ela vai aumentando 1,5 cm, 1 cm por dia, até que ela olha no espelho e fala, cara, assim tá bom. Daí ela permanece 2 meses usando dessa forma, e aí a gente fala que a costela consolida, né? E ela reduz, e aí a paciente volta com a cintura. Então hoje, né, a cirurgia de reparação das alterações causadas pela a gestação, a gente consegue aí mais um novo avanço na cirurgia plástica, né? Não tem perigo de perfurar alguma coisa, o pulmão. Então acontece o seguinte, como é só a parte, né, externa, é muito difícil. Não existe nada risco zero no mundo. Você vai atravessar uma rua, o risco não é zero. Você vai descer da cama, o risco não é zero. Então você vai fazer uma cirurgia, não existe risco zero para nada. Você vai comer um peixe, você tem risco de morrer entalado por um espinho ou até uma carne, que tem gente que existe esse tipo de paciente, chega no pronto-socorro com uma carne entalada, não conseguindo respirar e já teve morte por isso. Então não existe nem almoçar, o risco é zero. Mas essa cirurgia é uma cirurgia muito tranquila, né? O pulmão, geralmente, quando é uma sua expansão,
ele não chega a alcançar essas costelas aqui de baixo, que seria o maior risco da cirurgia, seria ter uma perfuração pulmonar, né, pela fratura costal. E isso, se acontece, utiliza um dreninho de tórax, fica alguns dias, se precisar do dreno de tórax, e retira e tá tudo bem. Então seria esse o maior risco da cirurgia, né, que é muito raro disso acontecer. Seria o maior risco esse aí mesmo. Geralmente a cirurgia ela é associada com a abdominoplastia, quando tem paciente que quer melhorar o abdômen, a mama, vários outros fatores. Mas hoje eu vim falar só da mudança que acontece nas costelas, que é por conta desse hormônio que faz o pico em torno do quinto, sexto mês aí da gestação. A partir do quarto, quinto, sexto mês, é quando cresce mesmo a barriga, esse hormônio ele deixa tudo mais molinho no corpo da mulher, para o bebê se acomodar, tá? Mas nem tudo volta, infelizmente, como era antes. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um like também. Se você acha que não é interessante, compartilhe. Se você acha que é, compartilhe também, para eu continuar fazendo esses vídeos aí para vocês. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Valeu.